Eu vou contar uma história para vocês. Uma certa feita, tinha uma família que morava à beira de uma mata. E era uma mata meio assustadora. Uma mata que o pessoal tinha medo de passar por ela. E eles ali faziam as suas lavouras, plantavam mandioca, café, banana, plantava de tudo que se colhia na roça. E eles ali tinham uma casa de fazer farinha também. E eles tinham o costume de fazer farinha naquela casa ali. E à noite eles deixavam tapioca, deixavam beiju, deixavam um monte de caroera, né? Já ouviu falar em caroera? E no outro dia, quando eles iam ver, não tinha nada ali. Alguém tinha vindo à noite ali e pego tudo que eles tinham deixado para assar no forno durante a noite. Um certo dia, aquele senhor, ele tinha uma esposa e 3 filhos. Ele acordou cedo e foi para o mato tirar mandioca para fazer farinha. Ele acordou muito cedo. Ele foi lá, tirou a mandioca, trouxe para casa de farinha e junto com a sua família, eles fizeram bastante serviço ali, bastante farinha, bastante coisa ali. Só que eles deveriam fazer e tinham que fazer porque eles faziam para os seus gastos, para o seu consumo próprio e fazia também para vender, né? Mas como aquele homem tinha acordado muito cedo e sua esposa chegou logo depois, estava mais descansada, eles começaram a trabalhar e aqui durante o dia. E quando chegou a tarde, que eles já tinham feito bastante fornada de farinha, quando chegou a tarde, ele resolveu, dentro daquele cocho de massa que estava vazio, deitar ali para tirar um descanso. Ele falou: agora eu vou descansar um pouco, falou para a esposa, e você termina aí, e você terminando aí, você pode ir para casa que eu levo a farinha. Tudo bem, ela foi terminar a tarefa e ele ficou ali deitado naquele coxo. Só que ele adormeceu. Ele adormecendo naquele coxo, a noite chegou e a esposa chamou ele para ir embora. Vambora, que já tá noite e eu tenho que levar as crianças para tomar banho e o serviço aqui já acabou. E naquela época existia bastante índios. E os índios não eram como hoje, não era catequizado, não como hoje, né? Hoje os índios não fazem mal a ninguém, os índios são como qualquer uma outra pessoa, mas naquela época os índios não eram catequizados. Então aquela mulher chamou aquele rapaz para ir embora e ele não acordou. E ela pegou as crianças, foi embora, pegou algumas coisas, foi embora e ele ficou lá deitado naquele coxo. Quando chegou certa parte da noite, ele estava dormindo, desceu uns índios para casa de farinha para buscar aquele resto de caroera, resto de tapioca, resto de beiju que ficava ali. E de repente, quando os índios chegaram, que viram aquele homem dormindo dentro do coxo, um resmungou para o outro e falou: vamos levar eles embora. Falaram na linguagem deles: nós já fizemos a nossa caçada. E eles pegaram aquele coxo em 2 pessoas, um na frente e outro atrás, jogaram nas costas e foram de mata dentro embora, com aquele homem dormindo dentro do coxo.
E aquele homem estava num sono muito pesado, porque tinha acordado muito cedo, e para ele até parece que estava aquele andar dos índios com ele dentro do coxo, parece que ele dormia mais. Quando aí os índios chegaram e entraram de mata dentro, foram de mata dentro, com aquele homem nas costas. Quando eles chegaram, mais ou menos andaram para mais ou menos uns 200 metros de mata dentro, que naquela época era tudo mato e era muito mato, só tinha aquela trilha da pessoa passar. Aquele homem acordou dentro daquele coxo e sentiu que o coxo estava andando. E ele diz: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Os índios me acharam e agora estão me carregando. Como é que eu vou fazer agora para escapar desses índios? A lua estava clara e ele começaram a andar com ele nas costas, e ele se sentou dentro do coxo e os índios não perceberam quando ele se assentou dentro do coxo. Ele viu ao longo da estrada, com a claridade da lua, um tronco de árvore por cima que havia quebrado com a tempestade, caiu por cima e os índios iam passar embaixo daquele tronco. Quando os índios passaram debaixo daquele tronco, ele se agarrou no tronco e pendurou, e os índios foram embora já com o coxo vazio. Foram embora. Os índios foram embora. Aquele coxo vazio foram embora. Ele percebeu que os índios tinham andado bastante, ele pulou daquela árvore e em uma carreira só ele veio parar na sua casa. Correndo, veio parar na sua casa. Os índios então seguiram a viagem. Quando chegou na tenda dos índios, na toca dos índios, um falou para o outro: vamos abaixar devagarinho. O outro fez sinal para o outro que estava no terreiro e falou: pega um machado, para na hora que nós abaixar, você mata a pessoa, mata essa caça que está dentro do coxo. Quando eles abaixaram o coxo no chão, que olharam, não tinha nada dentro do coxo. Os índios ficaram muito revoltados, conversando naquela linguagem dele: o que não vão fazer, o que não vão fazer. Os índios pegaram e botaram o ouvido no chão e começaram a ouvir, que dizem que o índio ouve, bota o ouvido no chão e começa a ouvir, e de longe ele começa a escutar o barulho dos pés de quem estiver andando. Mas os índios estavam tão cansados que o coração dele batia forte, e eles ouviam o bater do coração deles e achavam que era o homem que estava correndo, e falaram para o outro: vamos correr, vamos atrás dele, porque ele já está aí perto, está perto ainda, dá para nós alcançar. E os índios correram de volta atrás do homem. Para encurtar a história, quando os índios chegaram até na casa de farinha, quando chegaram, não encontraram mais ninguém. O homem já estava em casa, apavorado com tudo que tinha acontecido. Quando eles chegaram em casa, quando os índios chegaram na casa de farinha, só encontraram ali a caroela, um pouco de tapioca e um pouco daquele beiju de massa. Os índios tiveram que contentar com aquilo, pegaram e levaram para suas casas. Afinal de história, nunca anoiteça em algum lugar que esteja longe de sua casa, porque alguém pode chegar e carregar você dentro de um coxo. E muitas vezes você não vai ter a sorte de ter um tronco de árvore para você poder se segurar. Ficou com medo?
Ficou com medo? Então cria coragem, que assim terminou a história de hoje.